ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante e subiu uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado. Alguém o restituiu quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Zaqueu, ele não precisava de dinheiro, talvez não precisava de nada. É verdade. Só que só dele ouvir que Jesus ele curava, que Jesus libertava, e que a multidão seguia Jesus, ele queria conhecer Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. É verdade. A multidão estava oprimindo Jesus, ia atrás de Jesus por causa de cura, né, de libertação. Nem todos iam ali para querer uma libertação, mas sim cura, né, milagres. Por isso que ia até Jesus. Só que Zaqueu foi diferente. Ele foi para ver Jesus. Meu Deus! Né? Talvez aquela multidão ali não chamou a atenção de Jesus como Zaqueu, ser um pecador, né? Vai dizer que Zaqueu ele sobe, ele vai adiante, porque ele é de baixa estatura, ele vai adiante e sobe numa figueira, né? Só para ver Jesus. E eu e você viemos para a casa dele, para sentir a presença dele, para poder sentir a unção dele sobre nossas vidas, para adorar ele, para dar o nosso melhor. E Zaqueu só queria ver, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu e você somos bem-aventurados, porque a gente não viu, mas a gente crê. Dessa maneira, Jesus. E Zaqueu ali, ele sobe, ele vê e Jesus fala, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Porque hoje me convém pousar em tua casa. É forte. Zaqueu, tu acha que não precisa de nada, mas desce. Zaqueu era rico. Desce, Zaqueu. É verdade. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh, glória! Jesus estava querendo entrar no coração de quem? De Zaqueu. Né? O povo estava, a multidão ali até murmurou, né? Mas como pode ele pousar na casa do homem pecador? Aleluia. Jesus não vê para os santos. Ele não vê para os que estão sãos. Ele vê para os que estão doentes. Para os que estão em pecado. Dessa maneira. Para os que estão caídos. Ele vê para esses. Foi para esses que ele veio. E lá em Gênesis 17:7 fala da promessa de Abraão. Oh, glória, aleluia, Jesus. 17:7, Gênesis 17:7. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus fiel e poderoso. Olha a palavra do Senhor para Abraão. E aí nós vamos ver lá na frente. Oh, glória a Jesus. Olha no 17:7. O que Deus está falando para Abraão. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e a sua geração, por concerto perpétuo, para ser em ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Deus ele fez uma promessa a Abraão, e não foi uma promessa de dias, foi uma promessa perpétua. Ela não tem fim. Zaqueu ele era filho da promessa, filho de Abraão. A palavra vai dizer aqui, ó, no 19 aqui mais adiante, aqui, ó. 19 dias, não, no 8 aqui, ó. Ele levantando-se, Zaqueu disse, não, no 9.
E Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. A promessa, olha o tempo que passou. É verdade. E o interessante é que a promessa, ela não morreu. E para Jesus chegar até Zaqueu, vai dizer que Jesus está entrando aonde? Em Jericó. E Jericó tinha umas muralhas. Jesus já tinha trabalhado. Josué, através de Josué, derrubou aquelas muralhas. Aleluia. Então teve acesso. Jesus morreu por mim e por você. Você entendeu? Jesus morreu por mim e por você. E o véu foi rompido. Aquela barreira que havia para a promessa não chegar até Zaqueu foi destruída. Então houve salvação para Zaqueu. Há salvação para mim e para você, porque o véu foi rasgado. Eu creio, Deus. E vai dizer aqui no 10: porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que havia perdido. Talvez muitos estão lá fora. E eu e você vai dizer: está perdido. Não tem mais jeito. Não vai dar. Não tem como. Porque o mundo é do maligno. Porque as coisas estão difíceis. É difícil trazer as pessoas para a presença de Deus. Mas não é impossível. E o nosso Deus é o Deus do impossível. A nossa palavra sendo lançada, Ele vai trabalhar. Ele vai ouvir. Talvez Jesus não precisa da multidão. Foi falado ontem aqui. Ele não precisa da multidão. Talvez a multidão atrapalhe, né? A gente vê ali no Gideão uns 32 mil. Meu Deus. Só atrapalhou aquele povo. É verdade. Gideão, para que esse povo não venha dizer que a mão deles livrou eles do Medianitas. Fala que os covardes e medrosos voltem. Aleluia. E o que aconteceu? 22 mil voltaram para trás. É verdade, Pai. Aleluia. Então multidão não significa nada É não. verdade. Né? A palavra de Deus diz o quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o Senhor escolhe a dedo. O Senhor vai seguir. Vai ter muitos na presença dele, mas poucos vão entrar no reino dele. Né? Porque o Senhor está procurando os que adorem em espírito e em verdade. Mas a igreja tem muitos que está cheia adorando em espírito e em falsidade. É por isso que o joio e o trigo estão crescendo junto. Porque naquele grande dia ele vai separar o joio e o trigo. Né? Eu quero ser o trigo. Eu quero estar no meio do trigo. Né? Mas quando ele separou, então, opa, está aqui Jesus. Né? Por quê? Porque o Senhor ele tem prazer em nos salvar. É verdade. Ele tem prazer em nos abençoar. Talvez as pessoas olhem para nós e não dá nada por nós, né? Mas olha ali o pecador. Outra hora bebia, fazia isso, fazia, acontecia. Agora está na presença de Deus, né? Julga, né? Mas é o Senhor que limpa, é o Senhor que restaura, é o Senhor que transforma. E talvez por dentro dessas pessoas que nos julgam, ficam se corroendo porque ela diz: ele está diferente, ela está diferente. E o brilho que está em ele, nela, está incomodando o inferno. É por isso que o inferno se levanta contra a minha vida e a tua vida, porque ele quer nos derrubar. Ele quer que a gente fique na caverna, como a missionária Priscila estava falando aqui, né? Entra na caverna e fica na caverna. Tem situações que a gente passa no nosso meio cristão que faz a gente ir para a caverna. Faz a gente querer desistir, faz querer que a gente desanime. E Satanás ele trabalha através dessas coisas. É dessa maneira. Ele só precisa de uma brecha, uma pequena brecha, uma pequena palavra que é lançada. Talvez você ache que não, mas ela entra no coração e machuca e dói. Mas Jesus ele vem com bálsamo, passa o bálsamo. Aleluia. E nós somos sarados. Louvado seja Deus. Nós somos curados. Nós somos restaurados pela palavra do Senhor que é ministrada todo santo dia nos nossos corações. E Zaqueu ele recebe, né? Imagina a alegria de Zaqueu. Zaqueu desce. Olha a multidão que está seguindo Jesus. E Jesus não olhou para aquela multidão. Olhou para o pequenininho e falou: esse pequenininho, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Há salvação para tu, Zaqueu, e para tua casa. Talvez você está no meio da multidão e você seja o menor da estatura, o pequenininho.
Mas Deus se agrada dos pequenininhos. Deus não honrou Davi? Davi era um pequenininho, era o menor da sua casa. Ele não se sentava com seus irmãos à mesa, nem com seu pai, nem com sua mãe, era o menorzinho, né? Mas o profeta falou o quê? Enquanto não chegar o último, ninguém come nada. Meu Deus! Espera ele chegar, vamos chamar. Chega, o tempo da humilhação acabou. Vai chamar Davi. E quem foi ungido? Foi os bonitão, os fortão, os filhos mais, né? Os mais velhos? Não, foi Davi, o pequenininho, que ninguém dava nada por ele. E ele foi covarde? 32 mil lá? Covarde. 22 mil covarde e medrosos, né? Aí ficou 10 mil, os 10 mil, vamos ficar aqui, né? Porque tem aquele povo que é covarde, mas diz, tá 10 mil ainda dá, mas não dá. Aí Jesus, não é assim não. Gideão, faz esse povo descer, porque eu vou experimentar tudinho. Vou fazer um teste com tudinho. Meu Jesus. Né? E ele fez um teste, fez um teste? Quantos passou? 300. 9.700 não foi aprovado. Só 300. Glória a Deus. Então Deus não está na quantidade, está na qualidade. Aleluia. Na minoria, os pequenininhos, naqueles que buscam a presença dele ainda, que não renunciam à presença dele ainda. E aí vamos falar lá de Davi, os covardes, né? Davi era o pequenininho, o exército estava tudo preparado lá, o filisteu lá, né? Quem é esse filisteu que afronta o Deus de Israel? Aleluia. Era pequenininho, não era pequenininho? E o gigante estava lá. Tinha um exército aqui, eu não tinha, mas estava com medo do gigante. Esse gigante, muitas das vezes, é as coisas que nos afastam da presença de Deus. Muitas das vezes a gente coloca esse gigante esquecendo do nosso Deus. É verdade, Pai. A grandeza do nosso Deus na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. A dificuldade vem, quando ela vem, a gente olha para a dificuldade, nós desanima e quer desmorecer, e quer parar e quer desistir. Mas Davi não desistiu. Os 300 não desistiu. Gideão também não desistiu. Talvez Gideão com aqueles 32 mil ele estava, ó, eita, vamos ganhar. Aí diminuiu, 10 mil. Agora tem 10 mil. Imagina aí agora, só 300 Gideão. Imagina o Gideão com 300, vai ter 32 mil, multidão comigo, agora só tem 300, como que eu vou ganhar essa batalha? Ele não se acovardou. Olha como Deus é lindo, né? E honrou Gideão. E aí vai falar também na história de Gideão que lá na frente o povo de Israel vai dizer assim: Gideão, tu e teus filhos vão reinar sobre nós, porque pelo que tu fez, livrasse nós da mão dos filisteus. E Deus tinha falado para Gideão: faz o povo, os covardes e medrosos voltem, para que ele diga que foi a mão deles que livraram eles da mão dos filisteus. Aí lá na frente eles vão dizer: Gideão, foi você que livrou nós da mão dos filisteus. Gideão, longe de mim. Nem eu, nem meus filhos vai reinar sobre Israel, mas sim Deus. Porque a honra ele dá para quem? Para Deus. A honra e a glória é do Senhor. Por isso que ele se alegra daqueles que fazem a obra, que cura, que Deus usa tremendamente, e a honra é voltada para Deus. Aleluia! E muitas das vezes a gente quer a honra e a glória para nós. E muitas das vezes inflama o nosso ego e faz nós desistir da presença, nós se afastar da presença de Deus. Por que Satanás caiu? Era porque não via de luz. Regia o céu, era o segundo. Ungido de Deus. O único anjo ungido, aliás, né? E o que aconteceu com ele? Caiu. Porque ele viu aquela glória e almejou aquela glória e falou: essa glória só pode ser para o Senhor, não tem que ser para mim também. Meu Deus! Enquanto na presença de Deus não É tem verdade, caído. Jesus. E tem se afastado do propósito de Deus. Louvado seja o E Senhor. naquele grande dia o Senhor vai cobrar a cada um de nós pelo que a gente pregou, pelo que a gente fez. Cada coisa Ele vai nos cobrar. Aquele grande dia vai ser um grande dia de ai para muitos, né? Muitos que viveram em espírito e em falsidade. Porque Deus vai só tirar aqueles que adorarem em espírito e em verdade. Aleluia. Hoje pecado não é mais pecado, tudo você pode, tudo é lícito, mas a palavra de Deus diz que tudo não bom, nem tudo me convém. Eu posso beber? Pode, você pode beber. Você pode fumar? Pode fumar. Você pode adulterar? Pode adulterar.
Você pode ir para a festa? Pode para a festa. Só não vai poder ir para o céu. É verdade. Né? Porque lá é só os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Falou, tem aqui, das vestes brancas, né? Eu creio que Adão e Eva ali, quando estavam nus, e eles se esconderam na presença de Deus, Deus foi procurar eles e falou: Adão, cadê tu, Adão? Senhor, estou nu. Mas quem disse para você que você está nu? Né? E Deus deu o que para eles? Túnicas. E deu para eles. Tanto para ele, o homem, como para a mulher. Então a gente temos que andar conforme o Senhor quer. É verdade. O reino não tem moda. Aleluia. Lá não tem moda. Não tem jeans, não tem moda. Lá é veste santa. Tanto para os homens como para as mulheres. Aleluia. Lá o sol que desce para um, desce para o outro também. Lá não tem velório, não tem cemitério, não tem doença. Aleluia. Lá é só glória a Deus e aleluia. No culto a gente vem e a gente passa 2 horas no culto. Talvez 1h30, 2 horas. A gente já fica fadigado. Mas como é que você quer morar no céu? Que é 24 por 48. Todos os dias não tem noite. Só adorando Ele. Então não dorme. Não dorme. Imagina aí, né? O corpo vai ser transformado. Aleluia. As ruas são de ouro, as cidades de cristais. Glória a Deus. Né? Como que nós 2 horas a gente não aguenta 2 horas e quer estar vivendo com Deus na eternidade? Meu Deus, Né? meu Pai. E Ele tem o melhor para nossas vidas. Aquilo que o teu olho não viu, que o teu que não desceu ao teu coração, é o que o Senhor tem para mim e para você. As bênçãos do Senhor, elas estão correndo atrás de nós. Então não tem por que a gente ficar correndo atrás da bênção. A bênção correndo, a gente correndo atrás da bênção. Não vai dar certo. Se você ficar parado, ela vai chegar. Agora se você ficar vai atrasar mais ainda a bênção chegando na sua mão. Amém? Assim agradeço a oportunidade de Jesus.